tentar explicar melhor aqui algumas ideias da esquerda e especialmente do marxismo sobre a religião, que você já deve ter ouvido de um jeito distorcido por aí. Da Quebrada para a principal universidade do Brasil. O cientista social Thiago Torres ficou conhecido na internet como o Chavoso da USP. Quando ainda estava na graduação em Ciências Sociais, ele começou a criar material abordando temas importantes para a população das periferias. Eu tenho certeza absoluta que ano que vem, vários candidatos vai ser eleito pregando o ódio contra a esquerda, contra a favela, contra a comunidade LGBT. E isso vai continuar acontecendo enquanto a população não canalizar o seu ódio, que é legítimo, a sua revolta legítima, para o lado certo. Já formado, continua sendo uma voz da quebrada nas plataformas digitais. Bolsonaro passou quase 30 anos na Câmara dos Deputados propondo que mulheres pobres tinham que ser obrigadas a fazer laqueadura para parar de ter filhos. Recentemente, Thiago foi intimado a depor na CPI dos pancadões na Câmara Municipal de São Paulo. E ali bateu de frente com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. A imensa maioria que não está preocupado com isso, com a própria existência das favelas e de falta de moradia digna para essa população. Então, não queiram enganar o povo fingindo que vocês se importam com esse povo que está nas favelas e nas periferias, porque se importassem, vocês estariam debatendo sobre moradia digna e outras coisas mais pertinentes para as nossas vidas. O BDF Entrevista de hoje recebe Thiago Torres para uma conversa sobre sua trajetória e sobre a luta contra a criminalização da cultura produzida nas periferias. Legal, meu nome é Igor Carvalho, eu sou jornalista do Brasil de Fato, esse é o BDF Entrevista e como vocês viram aí, hoje aqui comigo está o Thiago Torres, Chavoso da USP. Thiago, eu vou chamar de Chavoso, tá? Mas bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, depois de algum tempo de conversa, finalmente deu certo. Finalmente. Obrigado, viu? Prazer estar aqui. Valeu. Thiago, eu queria começar, a gente viu ali uma figura ainda jovem, mas muito mais jovem, né? E eu queria te escutar um pouquinho de como começou essa persona do Chavoso, em que momento te deu um estalo de eu vou para a internet comentar política, eu vou para a internet falar um pouquinho da relação da política com o lugar onde eu vivo, com a perspectiva que eu tenho da política a partir desse lugar do mundo aqui, como eu enxergo a política a partir desse lugar. Em que momento isso se deu na sua vida, que você falou, olha, tem um nicho aqui que eu quero explorar? Bom, na verdade nunca foi um desejo meu, foi uma coisa que aconteceu, entre aspas, naturalmente, foi uma demanda que foi surgindo das pessoas e eu meio que abracei. Hoje eu tenho 25 anos, eu comecei esse trabalho com 19 e entrei na USP com 17. Fiz 18 um mês depois, né? E aí eu entrei em 2018, um ano depois, em 2019, eu fiz um post no Facebook desabafando sobre como é ser da periferia de São Paulo e estudar na Universidade de São Paulo. Esse desabafo era mais para os meus amigos, né, para o meu círculo ali, das pessoas que estavam ao meu redor. Só que fugiu dessa bolha, né? Aquele desabafo que eu fiz, ele viralizou, muita gente começou a compartilhar, começou a curtir, começou a me seguir. E foi tendo um crescimento assim muito rápido em poucos dias, né? Aquele post e, consequentemente, muita gente começou a me seguir do nada. Eu tinha ali meus 19 anos, não tinha nenhuma pretensão de virar figura pública, de produzir conteúdo para as redes sociais. Mas essa demanda surgiu, porque a partir do momento que as pessoas me conheceram, elas começaram a querer saber mais sobre a minha história, então jornalistas começaram a me convidar para dar entrevistas, falar da minha história, inclusive alguns querendo me colocar naquela posição do exemplo que legitima a meritocracia, né? Então isso é muito comum. Muitos jornalistas da grande mídia gostam de pegar ali histórias de pessoas pobres, né, ou de origem pobre. Se você conseguiu, por que tantas outras pessoas não conseguem? O que eles chamam de cases de sucesso, né, para colocar ali como, todo mundo consegue. Enfim, então começa desse jeito, e aí muita gente começa a pedir que eu fale mais, crie conteúdo, crie um canal no YouTube. Eu demorei muito para fazer isso, porque eu realmente não queria, eu falava para as pessoas, gente, eu não quero, e eu não tenho tempo, eu não posso, eu estudo e trabalho, né. E aí, uma hora eu cedi e de fato eu comecei a produzir esse conteúdo. E aí eu acho interessante, né, que você fez a pergunta assim, né, sobre a persona Chavoso, porque muitas pessoas não têm muito essa noção de que toda figura pública tem uma persona pública de fato, né. Eu tava falando sobre isso ontem com amigos meus e haja terapia, né? Pois é. E falando assim, mano, quem conhece o Chavoso da USP definitivamente não conhece o Thiago Torres, tá ligado? Porque
pessoas que começam a me seguir porque vê ali um moleque favelado dentro da universidade, cursando ciências sociais e falando de política, de racismo, de desigualdade, essas pessoas elas vê a minha imagem, a minha pessoa como alguém muito sério, alguém muito politizado, alguém que só quer falar sobre isso. E às vezes eu tô num rolê, numa balada, eu tô bebendo, eu tô dançando, e alguém quer me parar pra falar de política, e eu fico assim, mano, o lugar não é apropriado pra isso, o momento não é apropriado. Mas as pessoas só conhecem esse lado de mim, tá ligado? Enfim, tudo isso pra dizer que ao longo desses últimos anos eu fui entendendo isso, né, entendendo como lidar com essa vida pública, que não era uma coisa que eu queria, mas eu fui aprendendo a lidar, e até hoje ainda estou aprendendo, né? E essa persona te ajudou, por exemplo, imaginando aqui que hoje você frequente espaços, um samba numa Vila Madalena, vai numa Santa Cecília tomar uma cerveja, você sente que essa persona te ajudou a chegar em lugares que talvez você não fosse muito bem olhado, muito bem quisto antes? Olha, sim, só que eu não frequento esse tipo de lugar. Não frequenta? Eu não gosto de rolê nesses lugares, não. Meus amigos às vezes me chamam e falam, você é louco, samba na Vila Madalena. Mas enfim, né? Mas sim, eu vou falar mais um pouquinho da USP, né? Porque a USP ela foi o Lá foi o espaço de ruptura. A USP ela foi o único lugar da minha vida em que eu realmente convivi com a galera classe média, média alta, sabe? Depois que eu saí da USP, eu praticamente não, que já tem um ano, eu praticamente não tenho mais convivido. Claro, às vezes eu vou num rolezinho assim no centro, nessas coisas, mas não costumo frequentar esse tipo de lugar. E lá na USP, onde é esse tipo de ambiente, sim, é muito claro pra mim que ter me tornado uma figura pública, ter me tornado o chavoso da USP, me livrou de muito preconceito, tá ligado? Antes, no primeiro ano, onde eu era totalmente anônimo, foi o ano, acho que talvez, onde eu mais sofri preconceito, né? E o preconceito ali na FEFELESH, a Faculdade de Ciências Humanas, é um preconceito um pouco mais velado, né? Então, não é a galera que vai falar, eu odeio pobre, eu odeio negro, mas é uma galera que vai te olhar torto, que vai esconder a bolsa, vai esconder o celular, vai te tratar diferente, como um coitadinho, né? Então, isso no primeiro ano foi muito forte. Do segundo ano em diante, quando eu já tô mais conhecido, as pessoas já sabem quem eu sou, então isso foi me livrando de um certo preconceito, né? E uma coisa que eu costumo falar também nas palestras que eu faço é que quando eu entrei na USP, eu tinha uma autoestima intelectual muito baixa, porque você começa a se comparar com aquelas pessoas, né, de classe média, ricas, que estão lá dentro, que estudaram em colégios caríssimos e tudo mais, e você fica se sentindo muito inferior, tipo, pô, mano, eu nunca vou conseguir ter o mesmo conhecimento que elas. Só que é possível, e é tão possível que hoje eu é quem dou aula para elas muitas vezes, né? Quando eu faço palestras abertas, palestras em universidades como na própria USP, muitas vezes esse público tá presente lá dentro, né? Então aquelas pessoas que para mim estavam numa posição inalcançável, hoje elas que aprendem comigo. Uhum. E aí, Chavoso, o Brasil tem uma história recente, uma tradição de formação de intelectuais que refletem sobre a política, que pensam o cotidiano do país e que se lançam como figuras políticas que são escutadas pela população, que vem de uma tradição que vem de movimentos populares, que vem dos partidos. Recentemente, nós temos visto uma ascensão de algumas figuras de esquerda que se tornaram lideranças políticas a partir das redes sociais. Você, o Galo, o Jones, a Sabrina, tem um conjunto de lideranças políticas que se forjaram nesse ambiente. Há reflexões que veem nisso um perigo, pela falta de filtro, de uma parte da população se informar a partir desses influenciadores. Qual a tua opinião sobre isso? Não estar nessas instituições tradicionais, não organizar essas instituições tradicionais e ser uma referência fora desse ambiente, há algum tipo de problema? Eu acho que a gente precisa estar nos dois, né? Eu mesmo não me considero uma liderança. Eu entendo o que você quer dizer com isso, mas eu não me considero dessa forma, tá ligado? Inclusive, no momento, eu nem estou organizado politicamente. Gostaria de estar, né? Não sou desses que prega luta autônoma, individual. Não, eu quero estar organizado, mas em parte por não ter me encontrado em lugar nenhum, em parte por falta de tempo, nesse momento eu não estou organizado, mas é uma coisa que eu quero sim. Outras figuras que você citou, elas estão ou já estiveram organizadas, né? O Jones no PCBR, o Galo lá no Movimento de Integradores Antifascistas, agora no Jornal Correria, e assim vai, né? Então, a gente está organizado, querendo ou não, né? Talvez não nessa esquerda tradicional, porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Por exemplo, quando a gente faz essa divisão esquerda e direita, a gente sabe que existem esquerdas e existem direitas, né? Cada uma vai se dividindo aí em várias
várias ramificações diferentes. Mas se a gente pudesse dividir só cada uma em duas, né, a direita em duas e a esquerda em duas, eu dividiria a direita entre uma direita tradicional e a extrema direita mais popular, né? Então, historicamente, a gente teve a direita governando o Brasil, né, há muito tempo, desde sempre, na verdade. E essa direita, como eu digo tradicional, porque tradicionalmente ela governa o país, é uma direita também oligárquica, né, porque ela vem de oligarquias, de famílias poderosas, né, famílias que estão no poder há séculos. E aí a gente poderia enquadrar, né, partidos aí como o PSDB, como o MDB e tudo mais. E aí, principalmente a partir das manifestações de 2013, 2014, 2015, vai se formar nas ruas uma extrema-direita que é popular, né? Eu digo popular porque, além dela vir das ruas, das mobilizações, ela tem muita presença entre o povo, né? Ela tem lideranças jovens, ela é muito presente nas redes sociais, e ela tá agora, ela dominou a direita, né? Então, vai desde o bolsonarismo até o MBL, por exemplo. Hoje, ser de direita é isso. Quando a gente fala que o Alexandre de Moraes é de direita, que o Alckmin é de direita, hoje vai ter gente que vai ridicularizar a gente, que a gente fala que a Globo é de direita, porque essa direita tradicional, ela foi empurrada para a esquerda, entre aspas, pelo bolsonarismo, e muita gente acha que eles são de esquerda, mas não, eles só são de um outro lado dentro da direita. Quando a gente olha para a esquerda, a gente tem essa esquerda tradicional, que é encabeçada pelo petismo, pelo lulismo e tudo que gira em torno dele ali. E essa esquerda mais radical e popular, ela ainda está começando a se formar, que é onde eu me encaixo, onde o Galo se encaixa, apesar dele não se declarar como de esquerda, e eu super entendo e até concordo com o que ele diz, quando ele fala que ele é de baixo, não de esquerda. É onde o Jones se enquadra, Sabrina Fernandes, Leonardo Péricles, Henrique Azevedo, e dentre outros, Laura Sabino, tá ligado? Então, a gente faz parte de uma esquerda popular e radical que tem essa presença nas redes sociais, forte, né? Quando você citou a gente, assim, você percebe, né? Todos nós que hoje fazemos algum sucesso nas redes sociais, da esquerda, é a esquerda radical. A esquerda mais tradicional, ela não costuma ter sucesso nas redes sociais. E por que você acha que a esquerda mais muito tempo se falou da dificuldade do governo Lula dos petistas, a dificuldade da esquerda tradicional de ter sucesso nas redes sociais, de conseguir conversar com a população nas redes sociais. E também não se sabe se é o formato ou se é o que se diz. Por que você acha que a esquerda não consegue, essa esquerda tradicional não consegue dialogar com a população? As duas coisas, o formato e o que diz, né? Porque o formato, essa galera tá muito presa num modo de comunicação anos 80. E assim, até parte da esquerda radical também, viu? Porque assim, a galera que acha que entregar jornal em porta de fábrica é o auge da comunicação também tá ultrapassada, né? Nada contra os jornais, são importantes, mas eu quero dizer, ainda existe uma lógica dentro de parte da esquerda radical de que o trabalhador é aquele que está na fábrica, o operário, né? E que como Lenin fazia em 1910 na Rússia, que entregava o jornal lá, a gente tem que fazer assim também, sabe? E às vezes não, né? Hoje você fazer um vídeo de 30 segundos ou de 1 minuto para as redes sociais vai ter uma comunicação muito mais eficaz do que essa, sabe? Infelizmente essa é a verdade. Eu não acho que isso seja o ideal, né? Pelo contrário, num vídeo de 30 segundos, 1 minuto, ninguém aprende nada. Mas essa é a dinâmica da comunicação hoje. E aí a maioria da esquerda, inclusive boa parte da esquerda radical, ainda não entendeu isso. Agora, sobre o que se diz, isso também conta bastante, né? Porque, como eu citei, né, a gente teve as manifestações em 2013 e depois 2014 e 2015, que são manifestações diferentes, né? A esquerda tradicional, a esquerda lulista, ela confunde as coisas. Ela acha que desde 2013 já vinha tendo um movimento golpista, um movimento pelo impeachment da Dilma, e nem a própria Dilma concorda com isso, como ela escreveu no prefácio do livro A Rebelião Fantasma, né? Acho que esse é o título de 2013. Enfim, então, as manifestações de 2013 são manifestações ali exigindo, aqui em São Paulo, num primeiro momento, né, que não tenha o aumento das passagens, depois combater a violência policial, que veio reprimir essas manifestações. Isso vai se espalhando pelo país, a galera pedindo educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Então eram manifestações por melhores serviços públicos, né? E aí, tanto que em 2014 a Dilma é reeleita, né? Porque se fosse um movimento golpista, ela sequer teria sido reeleita. E aí, depois que ela é reeleita, que vai vir esse movimento golpista, né? Encabeçado ali primeiramente pelo PSDB, que vai contestar o resultado das eleições, aí vai vir os movimentos de rua, MBL, e assim vai, né? O que eu quero dizer, ali naquele momento, né, principalmente
nas manifestações de 2013, o povo brasileiro estava mostrando que ele já cansou desse sistema político em que a gente está. Cansou dessa nova república, cansou dessa suposta democracia que veio a partir da Constituição de 88, da eleição de 89, que prometeu muito e não entregou nada, ou entregou muito pouco, né? Então, passados aí 30 anos, a gente ainda tem metade da população sem saneamento básico, a gente vê a violência policial aumentando a cada ano, uma parcela imensa da população ainda sem moradia, isso só aumenta, inclusive. Enfim, então as coisas não melhoraram de lá para cá, tirando raríssimas exceções ou coisas muito pequenas, muito pontuais, mas estruturalmente nada mudou depois de 30 anos, e a população cansou, sabe? Você cansou. acha que o brasileiro hoje, ele não vive melhor do que ele vivia há 30 anos atrás? Depende. O chavoso, o jovem de 25 anos na periferia, estamos falando de 30 anos, estamos falando de 1995. De 1995 e o chavoso de 2025. Esses dois meninos, eles levam a mesma vida? Olha, eu não vou poder falar com exatidão porque eu não vivia naquela época, Claro. né? Mas a partir do que eu estudo, a partir do que eu ouço dos mais velhos, né, com certeza tiveram melhoras, não tem como negar, né? Por exemplo, Talvez nós não Racionais. tivéssemos um chavoso na USP. Talvez não fato. fosse o chavoso da USP, Não fosse teria. o chavoso da quebrada. Nesse ponto de acesso à universidade pública, a universidade, de modo geral, sem dúvidas, isso melhorou muito, né? E, inclusive, isso é mérito dos governos Lula e Dilma, não tem como negar isso. Questão de acesso a trabalhos, ao acesso à universidade, à alimentação. Mas o que eu quis dizer, a gente não viu mudanças assim muito substanciais, muito estruturais, né? Então foram mudanças tão superficiais que muitas retrocederam, né? Conquistas foram perdidas. Então a gente viu, depois do Brasil sair do mapa da fome, ele voltar de novo. A gente viu uma reforma trabalhista que acabou com os direitos trabalhistas. Então assim vai, né? A gente tem visto um movimento de melhora pequena, mas depois piora, retrocesso. Agora, o que eu estava dizendo é que no grosso, no mais importante, no estrutural, não teve toda essa melhora, sabe? E a população percebe isso, a população sente isso, né? Então, quando a gente vai olhar para casos mais localizados, né? Cidades, municípios, bairros, a gente vai ver favelas que estão aí há 30, 40, 50 anos, que até hoje não tem asfalto, até hoje não tem saneamento básico, né? Agora a gente viu recentemente o MC CBzinho comemorando, porque ele ajudou a pavimentar as ruas da quebrada dele na cidade de Tiradentes, né? No caso, ele estava ali pressionando publicamente a prefeitura foi lá e asfaltou as ruas. Mas é uma quebrada que existe há décadas, na cidade mais rica da América Latina, que até hoje não tinha asfalto nas ruas, né? E precisou de um MC usar a sua influência nas redes sociais para mobilizar o poder público para fazer alguma coisa. Mas qual era o raciocínio que eu queria fazer aqui, né? É que passado tanto tempo e as pessoas tendo visto tão poucas melhoras diante do que foi tão prometido, porque a Constituição ela é muito boa, né? O que está escrito lá na teoria é muito bom. Só que na prática a imensa maioria daquilo não se concretizou nunca. As pessoas se cansaram desse sistema político, as pessoas se cansaram de promessas, as pessoas se cansaram de candidatos que aparecem em período eleitoral, vão na quebrada, tomam um café, comem um pastel e faz um vídeo, sabe? As pessoas se cansaram disso. E aí, por que eu acho que a extrema-direita cresceu tanto, o bolsonarismo cresceu tanto? Porque ele vem com um discurso de que é contra tudo que estava aí até então. Isso inclui essa esquerda tradicional, entre aspas, que seria o petismo, o lulismo, mas também inclui a direita tradicional, que seria o PSDB, o Alckmin, FHC e companhia, tá ligado? E a gente que é dessa esquerda mais radical, a gente está começando a crescer agora também, porque a gente também está fazendo isso. A gente também tem essa fala contra tudo que está aí, que inclui essa esquerda tradicional petista lulista, inclui a direita tradicional e inclui a extrema direita também. Porque no fundo a gente entende que tudo isso, na verdade, são diferentes formas de gerir o sistema capitalista. Então a nossa crítica ela é mais profunda do que a crítica da extrema direita, tá ligado? Porque a extrema direita que diz que está contra tudo que está aí, na verdade ela não está, né? A gente sim tá, porque a gente diz o problema é o sistema capitalista, o problema não é o partido A, B, C, o político A, B ou C. Eles fazem parte do problema, mas o buraco é muito mais embaixo. Então quem chega mostrando isso, né, que aonde que realmente está o problema, aí as pessoas vão olhar e falar, isso agora faz sentido. Ô, Chavoso, e aí, essa semana, acho que, olha, havia muitos anos que eu não escutava o Lula dizer a palavra socialismo. E essa semana ele disse, né?
E ele falou sobre socialismo, fez uma autocrítica de que o avanço da extrema-direita foi possível porque os democratas, a esquerda, permitiu que isso acontecesse. E o governo Lula tem avançado em pautas progressistas numa agenda econômica. Por exemplo, taxação das grandes fortunas, isenção do imposto de renda. O que te parecem esses caminhos? Eleição chegando, né? Eleição chegando. Lula e o PT vai para a esquerda, né? Sempre foi assim. Então eles sempre fazem governos mais à direita e conforme vai se aproximando o período eleitoral, vai fazendo uma aproximação mais à esquerda. Então, mas você não acha que, por exemplo, essa isenção do imposto de renda é uma medida estrutural que você estava falando agora? Porque a isenção do imposto de renda está garantida ao trabalhador, tá no texto da lei agora. Não, estrutural não é, porque a estrutura é uma coisa muito mais profunda, né? E para além disso, essa isenção ela não vai acompanhar o aumento da inflação. Então vai chegar um tempo daqui a alguns anos que isso não vai valer mais de nada para grande parte dos trabalhadores, tá ligado? E em 2022 o Lula ele fez uma campanha bem à esquerda, né? Então ele prometia que ia revogar teto de gastos, que ia revogar a reforma trabalhista, que ia revogar a reforma do ensino médio, que ia rever as privatizações do governo Bolsonaro, como da Eletrobras, rever a autonomia do Banco Central. Chegou agora e pelo contrário, né, ele só aprofundou tudo isso. Então, o teto de gasto só mudou de nome, novo ensino médio só teve uma coisinha muito minúscula ali que mexeu, mais privatizações estão acontecendo, então, assim, foram 2023, 2024 e metade de 2025 fazendo um governo de direita e neoliberal. Aí agora, a segunda metade de 2025, está começando a pautar algumas coisas que são positivas, né, que são muito limitadas, como essa questão da isenção do imposto de renda. É limitado, mas é positivo. Fim da escala 6x1, positivo, mas também limitado, principalmente porque, além de que isso só vai beneficiar os trabalhadores formais, agora o STF está pautando aí a expansão da pejotização, né, a liberação geral da pejotização, que vai basicamente anular o efeito do fim da escala 6x1. Então é isso, sabe? É uma coisa muito... dá com a mão e tira com a outra. E aí, você falou agora da pejotização. Nós temos uma juventude hoje, você acompanha a rede social muito melhor do que eu, nós temos uma juventude hoje que está carregando, deixando o termo CLT muito pejorativo, né? Eu vi alguns vídeos que uma das nossas editoras me mostrou esses dias, em que jovens se ofendem dizendo, você é CLT e tal. Por que você acha que a gente foi por esse caminho? Por que você acha que a juventude hoje banaliza um instrumento, uma ferramenta que foi uma conquista da classe trabalhadora já quase secular, né, o conjunto das leis trabalhistas? Por que você acha que nós chegamos a esse nível em que a juventude não se interessa mais por uma carreira protegida por um conjunto de leis que lhe garante alguns direitos? Então, isso é consequência do governo Temer, né? O governo Temer, ele vem e faz duas reformas absurdas que eu citei aqui, que são a reforma do ensino médio e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, basicamente, acaba com as leis trabalhistas no Brasil, acaba com a proteção aos trabalhadores através da CLT, ou enfraquece muito. Por consequência da reforma trabalhista, muita gente foi demitida a partir de 2016, 2017, muita gente foi para a informalidade, foi para a pejotização, né, trabalhar como pessoa jurídica. E o novo ensino médio ele vem junto com isso para preparar os adolescentes para esse novo mercado de trabalho, informal, precário, instável, sem direitos. Então elas são duas deformas irmãs, né, elas andam juntas. Só que para que essas deformas fossem feitas, que são duas coisas horríveis, né? Qualquer um percebe que é terrível tudo que foi feito, precisaria ter ali uma justificação ideológica, né? Principalmente feita por parte das grandes mídias, martelando na mentalidade, na cabeça das pessoas diariamente, que aquilo ali era bom, que aquilo ali era positivo, era necessário. E foi o que aconteceu no nosso país, né? A Rede Globo, que hoje muitos acham que é progressista, que é de esquerda, qualquer coisa nesse sentido, ela foi talvez a principal responsável por convencer a população de que bom é ser empreendedor, tá ligado? Então, a partir de 2016, 2017, a Globo, ela basicamente todo santo dia ela reforça esse mantra de que o empreendedorismo é algo incrível, né?
Na verdade, a palavra empreendedor ou empreendedorismo, que antes era menos usada, era usada com um sentido muito mais específico, para se referir justamente a grandes empresários, né? Passou a ser usada para se referir a qualquer trabalhador que tenha o seu próprio negócio. E o seu próprio negócio aqui inclui você ter uma barraca de bala para vender no farol, você ser um motorista de aplicativo. Você trabalhar por conta própria, né? Então, você trabalha por conta própria, você é um empreendedor. Você não tem patrão, você não tem chefe, né? E é claro que os trabalhadores, nós queremos isso. Não ter patrão, não ter chefe, né? Que é justamente o que o comunismo propõe. Não tenha patrões, não tenha senhores, não tenham chefes, não tenham donos, não tenham pessoas que mandem em nós, tá ligado? Mas a direita, a burguesia, sabendo disso, entendendo isso, ela é especialista, sempre foi especialista em capturar pautas da classe trabalhadora e subverter para os interesses, para as vontades dela, né? Então, se ela observa, o trabalhador está cansado, ele já não quer mais ter patrão, ele não quer bater ponto, ele não quer isso e aquilo, antes que esse trabalhador comece a conhecer as ideias comunistas e flertar com elas, a gente vai mentir para esse trabalhador dizendo que ele pode ser também um empreendedor, um empresário, pode se igualar aos patrões que ele tanto abominou, né? Então, ao invés de você querer acabar com os patrões, queira ser como ele, né? Queira ter seu próprio negócio, contratar ali os seus próprios funcionários. Enfim, então, a Globo, ela entendeu muito bem essa questão do empreendedorismo. E a Globo, ela une isso, esse liberalismo, esse neoliberalismo econômico, com pautas sociais importantes, né? Como combate ao racismo, a LGBTfobia, ao machismo. E a gente vê que todo ano, quando é Dia da Mulher, Dia da Consciência Negra e Dia do Orgulho LGBT, a Globo faz matérias especiais para falar de empreendedorismo feminino, empreendedorismo negro, empreendedorismo LGBT. Agora está chegando o mês da Consciência Negra, podem perceber que a Globo vai fazer alguma matéria, no mínimo uma, mas várias com certeza ao longo do mês, para falar de empreendedores negros. Então vai se criando essa mentalidade de que o empreendedorismo, primeiro, né, ele é isso, é você ter seu próprio negócio, que pode ser qualquer coisa, né, pode ser vender bolo de pote no ponto de ônibus, pode ser vender bala dentro do metrô, isso é empreendedorismo, e que isso é a melhor coisa do mundo. Junta esse discurso oficial das grandes mídias com influenciadores de direita, extrema-direita, a serviço aí da burguesia, e pronto, tá construída essa ideia de que a CLT é a pior coisa de todas e que você ser trabalhador CLT é sinônimo de ser um fracassado. E aí o governo Lula, que para muitos também seria um governo de esquerda, ele reforça isso. Então o governo Lula cria um ministério do empreendedorismo para reforçar essa ideologia, enfim, e pauta várias coisas nesse sentido. E sobre o que eu estava dizendo do novo ensino médio, que eu acabei citando, é porque, junto com esse discurso de que ser trabalhador CLT hoje é uma merda, é uma porcaria, a pior coisa possível, vem também o discurso de que fazer faculdade não serve mais para nada. Então são dois discursos que cresceram juntos nesses últimos anos e que fazem as pessoas acreditar que você seguir aquele trajeto que os nossos pais queriam e que eles programavam para nós, de que você tinha que terminar a escola, fazer uma faculdade, conseguir um trabalho de carteira assinada, isso já é visto como um fracasso. Então, o adolescente que está na escola já quer largar a escola, porque a escola já para ele já não parece mais uma coisa interessante. Além disso, a faculdade já não é mais interessante, o trabalho de carteira assinada não é mais interessante. Então aí você vai ver adolescente, criança até, querendo largar a escola para abrir o seu próprio negócio, empreender, trabalhar com aplicativo, virar influencer, virar tiktoker e coisas nesse sentido. Vem essa ânsia de querer enriquecer muito rápido, né? Então esses caminhos que realmente não vão trazer enriquecimento rápido, que são o caminho da faculdade e do trabalho formal, eles são descartados e trocados por outras coisas que supostamente podem trazer esse caminho mais rápido. Isso inclui até mesmo apostar em bet, tigrinho, né? Que é uma coisa problemática, mas que é compreensível. As pessoas estão sendo influenciadas a acreditar que através desse tipo de jogo elas vão enriquecer. Ô Chavoso, queria mudar um pouquinho o nosso assunto aqui. Quando o hip hop surge, quando o rap surge no Brasil, ali no final dos anos 80, da metade para o final dos anos 80, desde muito cedo eles se identificavam como um movimento, né? E acabou que a análise, a perspectiva histórica, né, classifica o hip hop como um movimento. O funk é um movimento? Ou você enxerga que os funkeiros eles têm ramificações, que eles vão para caminhos diferentes?
Sim, as duas coisas. Eu acho que sim, o funk é um movimento, só que ele não é um movimento tão organizado quanto é o hip hop, né? Então, realmente, o hip hop ele já surge assim, inclusive com grande influência do movimento negro, ao contrário do funk, né? Então, o funk ele surge de uma forma um pouco mais espontânea e ele vai se construindo dessa forma, que seriam essas ramificações que você falou. Consequentemente, o funk ele também não é um movimento tão politizado e nem tão estruturado. Eu tenho dito muito esse ano, esses últimos meses, que os funkeiros estão sendo obrigados a se organizar e se politizar pela dor a partir do crescimento de um movimento de criminalização do funk e dos funkeiros. Só esse ano a gente viu o Pose sendo preso, o Oruan sendo preso, uma CPI para investigar os bailes sendo instalada aqui em São Paulo, um projeto de lei chamado Anti-Oruan, né, protocolado primeiramente na Câmara de Vereadores de São Paulo e depois se expandindo pelo Brasil inteiro, já aprovado em vários lugares, e assim vai, né? Então muitas coisas têm acontecido só nesse ano, realmente tem crescido esse movimento pela criminalização do movimento funk, dos funkeiros, dos trappers, né? O Oruan ele é trapper, ele não é funkeiro, mas ele tá muito próximo, né? Inclusive o trap eu acho que ele só fez sucesso no Brasil porque ele se conectou muito com o funk, mas aí é outra questão. E aí os funkeiros, os MCs, os artistas estão sendo obrigados a se politizar e a se organizar, a se conscientizar. Então, se durante muito tempo alguns deles ou muitos deles acharam que funk era só sobre ganhar dinheiro, era só sobre fama, isso já não é mais possível, sabe? Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem um MC que é o Salvador da Rima. Ele foi convocado para depor na CPI pelo Rubinho, ele não foi, e agora o Ministério Público intimou ele vai ser conduzido coercitivamente. Então ele vai ser levado à força para depor, assim como o Rian, o MC Rian também foi aí nesses últimos dias. E aí o Salvador, ele fez um vídeo recentemente, ele já é um cara bem cabeça há bastante tempo, mas ele postou um vídeo recentemente muito bom, falando uma coisa muito foda que eu nunca vi nenhum cara do meio do funk falando. Ele falou para os seguidores dele, gente, por mais que vocês admirem nós, admirem artistas grandes, admirem funkeiros grandes que conseguiram enriquecer, tenham noção de qual classe vocês pertencem. Tenham noção de qual é a sua posição na sociedade, não é a mesma desses funkeiros. Porque muitas vezes a galera fica vendo aquilo, idealizando muito aquilo, e se esquece um pouco de onde que realmente está, tá ligado? Então aqui em São Paulo principalmente, onde essa cultura da chamada ostentação ela foi muito estabelecida, né? Diferente de outros lugares, né? Eu digo cultura da ostentação entre aspas que, enfim, eu acho um pouco problemático também falar a palavra ostentação, mas já é outro debate, né? Mas eu quero dizer assim, essa questão de que você sempre tem que estar com roupas de marca e tem que estar muito bem vestido e sempre almejar os melhores carros e motos e não sei o que, e não sei o que. E muitas vezes você vê pessoas que são muito pobres, assim, elas vivendo essa vida, né? Então você vai num rolê ali, numa favela e todo mundo tá com as roupas de grife originais, tá com lente nos dentes, tá com a moto cara. E a pessoa, ela trampa numa escala 6x1, ganha um salário mínimo e tá comprando aquilo tudo ali parcelado em 200 mil vezes, tá ligado? Sujando o nome dela, pegando empréstimo, etc, etc. Enfim, então, é o que eu tô dizendo, as pessoas, elas olham esses artistas, elas olham a vida que eles levam, que eles mostram nas redes sociais, e elas tentam copiar aquilo, né? Tentam, enfim, reproduzir aquilo. Elas não vivem aquela vida de fato, mas elas querem viver, isso é totalmente compreensível, tá ligado? Mas elas não podem, né? E aí, com isso, muitas vezes vão se esquecendo de onde elas realmente estão, e elas vão se esquecendo de que elas precisam, por exemplo, né, pensando em eleições, elas precisam votar naquela pessoa que sabe o que é você andar de ônibus, andar de metrô, tomar enquadro da polícia, morar num barraco, que é uma realidade que hoje esses MCs já não vivem mais. Eu queria entrar um pouquinho na CPI, porque você teve uma enorme visibilidade na CPI. Chegou a 1 milhão de seguidores no Instagram, né, Chavoso? Depois da CPI ali. E tem assisti algumas, Renata Prado, assisti a tua. Vi a do Rian com um pouco de tristeza, assim, acho que o Rian não foi bem, né? Fiquei triste de vê-lo, inclusive, rejeitar uma parte da sua trajetória, dizer, olha, não concordo mais com isso, não canto mais isso, sou uma outra pessoa. Mas deu para perceber o tom intimidatório, deu para perceber o tom policialesco e deu para perceber uma certa espetacularização da política ali, promovida principalmente pelo Rubinho Nunes. Eu queria saber como você se sentiu, como você foi tratado, o que foi a CPI, a experiência
da CPI do Pancadão para você? Eu acho que essa questão do Rian, a postura que ele teve, foi muito parecida com a postura da Drica, com a postura do Rato, da Love Funk e de tantos outros que têm ido lá depor, que ficam acuados, ficam com medo, que não tem peito para sustentar muita coisa que falaram, que defenderam, tá ligado? Então, antes do meu depoimento, o Rato, né, empresário, dono da Love Funk, depois, eu não sabia que ele ia estar lá, quando eu cheguei até me surpreendi, e foi uma coisa muito louca, né? Porque o Rato, para quem não sabe ou não se lembra, na eleição municipal em 2024, ele gravou um vídeo junto com o Pablo Marçal. Ele gravou um vídeo com o Pablo Marçal, debochando do Boulos. E aí, o Rubinho Nunes, que também apoiou o Pablo Marçal, mas que provavelmente nem sabia quem era o Rato ou o que é Love Funk, convoca aquele cara que poderia ser um potencial aliado deles, do Rubinho e do Marçal, coloca ele numa saia justa, coloca ele contra a parede, tenta criminalizar ele, assim como ele fez com a Drica, né? A Drica que apoiou o Ricardo Nunes, né? Tá certo que o Rubinho ali, ele deu uma afastada do Ricardo Nunes para apoiar o Pablo Marçal, mas hoje o Rubinho tá basicamente ali, União Brasil, o partido dele tá na base do governo, de apoio do Ricardo Nunes, né? Então a MC Drica, que apoiou o Ricardo Nunes, também foi convocada pelo Rubinho para ser colocada naquela posição, né, de quem vai ser criminalizada, vai ser colocada contra a parede, né? E ali eu fiquei brisando nessas duas coisas, né? De um lado, porra, como que o Rubinho é burro, né? Que ele em vez de ver naquelas pessoas potenciais aliados ali, não, ele provavelmente nem conhecia aquelas pessoas, ficou muito claro pra mim, né? Por exemplo, ele convoca a Drica porque o apelido dela é Rainha dos Fluxos, né? Enfim. E o Rato, dono da empresa Love Funk, que não tem nada a ver com realização de baile funk, é uma coisa, empresa privada, artistas que cantam em casas de show, enfim. Por outro lado, eu olhei pro Rato com uma certa dó. Eu falei, mano, você apoiou esses caras e agora esses caras estão querendo criminalizar você, tá ligado? E eu digo dó porque eu sei que é muito menos sobre ruindade da parte deles, né, da Drica, do Rato, ou até do Rian. O Rian também tem vídeo abraçado com o Pablo Marçal, enfim. Eu não acho que seja uma maldade da parte deles, eu acho que é muito mais ignorância, eles não têm noção nenhuma do que eles estão fazendo, de quem eles estão apoiando, sabe? Deu pra perceber isso muito claramente ali pelo depoimento do Rato, sabe? Difícil, ele mal conseguiu organizar as ideias. Foi dos piores depoimentos que nós tivemos sabe? ali. E eu olhava com meus advogados e falava, mano, meu Deus do céu. E o próprio advogado dele não instruía ele direito. E o Rubinho muito nesse tom, né? Agressivo, Exato. Policialesco, que ele adotou contigo também, né? Exato. E aí quem foi que ficou um pouco ali do lado do Rato? A Amanda Pascoal do PSOL. Sim. Pra ver como que a terra plana capota, né? Mas enfim, o que eu quero dizer... Então, a gente estava ali ouvindo o depoimento dele, né, comentando entre nós, falando, meu Deus do céu, que depoimento é esse? Como que esse advogado deixa ele falar isso, né? Por exemplo, o Rubinho chega e pergunta para ele, você condena as ações do primeiro comando da capital, papapá? Aí o Rato responde, eu não sou nem a favor nem contra, eu sou neutro. A gente, meu Deus. Aí quando o Rubinho pergunta a mesma coisa para mim, eu digo, isso não tem nada a ver com baile funk. Tá ligado? E aí, você pode ver, né, quem assistiu ali todo o depoimento, ou mesmo os cortes, né, percebe que eu realmente não respondi objetivamente às perguntas dele. E algumas pessoas me criticaram por isso, né? Ah, e você não respondeu o que ele perguntou, você fugiu do assunto. Sim, foi proposital. Primeiro porque eu nem deveria ter sido convocado para aquilo. Não tenho nada a ver com realização de baile funk. A própria CPI, para mim, é ilegítima e não deveria existir. Então eu não vou chegar ali para legitimar ela. Porque se eu chego ali para responder exatamente o que o Rubinho me pergunta, eu estou legitimando ele, a CPI, a minha convocação e a perseguição ao funk, né, que inclusive foi o que o Rato fez. Eu fiquei assim, também abismado quando ele atacou os bailes funk, ele criticou o baile funk, falou, não, meus artistas não se apresentam nesse tipo de lugar, não, que não são legais, são irregulares, enfim, sabe? Enfim, então eu não ia dar isso pro Rubinho. Eu falei, se eu estou aqui, eu vou pautar o debate. Tá ligado? Inclusive, no dia que eu recebi a convocação, eu dei risada. Falei, mano, ele não tem noção do erro que ele cometeu. Eu já sabia que ia ser assim, sabe? Claro, não imaginei que ia chegar em 1 milhão de seguidores e toda essa repercussão. Mas eu já fui, sim, com a ideia de usar o espaço ao meu favor e ao favor do movimento funk, né? Então é chegar lá para defender o funk, defender o movimento, defender o próprio baile funk. Claro, não da forma como ele acontece atualmente, como eu falei no meu depoimento, tem problemas que precisam ser vistos, né? Mas a existência em si de um lugar para que a gente curta o funk, isso é legítimo e precisa ser defendido sim. Enfim, e aí foi o que eu fiz. Então eu cheguei lá muito tranquilo, amparado também juridicamente, né? Levei dois advogados negros de favela, né? Propositalmente, eu acho que essa questão teve um peso também. Não eram pessoas que estavam ali para cumprir aquela formalidade,
total, né? Então eles interrompiam, interviam, isso foi muito bom também, isso me ajudou bastante. E é isso, né? Eu aproveitei o espaço para, como eu falei, deslegitimar a própria CPI. Você sente, a gente está caminhando para o final aqui, eu tenho 2 perguntinhas para você, Chavoso. A primeira, você sente em algum momento, eu fico com essa impressão, que a todo instante, e isso de diversos espectros da sociedade, que o movimento funk é tratado, que o funk é tratado como um movimento que precisa de tutela? Na verdade, o pobre é tratado dessa forma, né? O pobre, o favelado, ele sempre foi tratado assim, como alguém que precisa de tutela. O negro nem se fala, né? Desde a época da escravidão. E aí, o que esses povos constroem culturalmente vai ser usado pelas elites como um meio de se tentar fazer isso, esse controle, essa tutela. Isso envolve até a religião, né? Então, a religião, no caso aqui do Brasil, a religião mais popular é o cristianismo. Tá certo que é uma religião que vem da Europa, imposta pelos colonizadores europeus, mas é uma religião muito popular entre o nosso povo, isso é inegável. É uma religião muito popular entre o povo pobre, o povo negro, o povo periférico, o favelado, camponeses, etc. E as elites se aproveitam disso para controlar e para tutelar esse povo. Com o funk acontece a mesma coisa, é um movimento que aí já no caso surge diretamente do próprio povo, e aí a elite vai olhar e, por um lado, tentar destruir esse movimento, criminalizar, reprimir. Por outro lado, vai tentar tutelar, vai tentar comprar, vai tentar higienizar, embranquecer. A gente tem visto os 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, por um lado, essa criminalização crescente que eu citei, essa perseguição crescente, que acontece principalmente nas favelas, e de outro lado, essa tentativa de comprar e controlar o movimento, que aí a gente já vê um pouco mais fora da favela. Eu quero dizer assim, funk que toca em balada de playboy, festa universitária, que aparece na Globo, né? Nesses últimos domingos aí, o Dança dos Famosos tá tendo o funk como ritmo musical, né? Então é isso, o funk que vai poder estar lá no bagulho do Luciano Huck é um. Esse não é perseguido, porque ele foi higienizado, embranquecido, limpado, e o outro tutelado, né? Então, pra estar lá, você não pode falar isso, não pode falar isso, não pode cantar isso, isso, isso. E aí o funk que é produzido na favela pelos favelados, pela população negra, esse é brutalmente violentado, reprimido e criminalizado. Essa questão da tutela é interessante porque a gente vai ver isso acontecer por parte de políticos de direita e de esquerda também. Sim, por isso que eu disse dos diversos espectros. E Chavoso, para a gente caminhar aqui para o final, ano que vem é ano eleitoral, você falou algumas vezes sobre a eleição aqui. Imagino que esses períodos para você são sempre de uma série de nãos, pessoas que te procuram, querendo teu apoio, querendo que você abra algumas portas. Mas eu não queria nem falar da campanha nos níveis, os cargos menores, né? Eu queria falar da campanha nacional. Em 2022 você manifestou apoio ao Lula no segundo turno, um apoio crítico, fazendo algumas críticas às gestões anteriores do Lula e à gestão da Dilma, mas compreendendo que aquela quadra da história reservava para você um posicionamento diferente. O que você espera de 2026 e como deve ser o teu posicionamento em 2026? Bom, primeiro sobre 2022, eu quero dizer que quando o Lula recuperou os direitos políticos dele, primeiro ele foi solto, né? A gente estava no meio do governo Bolsonaro, aquele governo genocida, fascista, tudo de ruim, e o Lula ele é solto e recupera os direitos políticos dele. Naquele momento eu tive uma expectativa, eu falei, porra, isso vai ser bom, isso vai ser importante, etc e tal. Aí começa toda essa movimentação para que o Lula fosse candidato em 2022, isso ainda era 2021, e eu ainda tinha alguma expectativa positiva. Quando chega no final de 2021, sai uma reportagem na Folha de São Paulo, dizendo: líderes do PT e do PSB tentam articular uma chapa de Lula com Alckmin. No momento em que eu vi aquilo, eu compartilhei no meu story e falei, se essa chapa virar realidade, eu não voto nela de jeito nenhum. E ali eu já comecei a olhar pro Lula de outro jeito, tá ligado? Claro que a gente não tinha confirmação, né? Inclusive, quando eu postei isso, os lulistas, os petistas começaram a me atacar, dizendo que eu tava acreditando na mídia burguesa, na grande mídia, que aquilo ali era fake news, era uma mentira, blá blá blá. Eu já fiquei com o pé atrás. O tempo foi passando, os meses foram passando e aquela chapa realmente se concretizou. E aí o discurso dos lulistas mudou, né? Se o discurso antes era de que eu estava acreditando em fake news da grande mídia, agora o discurso era de que, não, a gente tem que aceitar o Alckmin, aceitar tudo e qualquer coisa contra um mal maior. E eu não aceitei de jeito nenhum. Eu passei o ano de 2022 inteiro dizendo que eu não votaria no Lula, que eu votaria nulo, mas eu não votaria no Lula no segundo turno, principalmente por causa do Alckmin como vice, mas não só, né?
eu acho que assim, primeiro, o Alckmin como vice, ele simboliza muita coisa. Em primeiro lugar, ele simboliza que o Lula tá cagando pro genocídio da juventude negra e periférica, porque é isso que o Alckmin representa acima de tudo, né? Não só ele representa tudo de ruim, né? Foram quase 16 anos de governos Alckmin aqui em São Paulo, com a violência policial explodindo, chacinas atrás de chacinas, a educação pública totalmente precarizada. A minha vida escolar inteira praticamente foi durante governos Alckmin. Peguei a época ali do escândalo das merendas, né? Eu estava no ensino médio, a reorganização escolar, as ocupações de escolas, então eu peguei tudo isso. E aí ver esse cara sendo colocado para ser vice-presidente, isso me deixou muito revoltado. Mas além disso, ele tá ali, ele simboliza muita coisa, né? Então muita gente já falou isso, né? Que o Alckmin de vice, ele é meio que a carta ao povo brasileiro 2.0, porque na primeira eleição do Lula em 2002, ele publica ali uma carta ao povo brasileiro, que na verdade era uma carta à elite, garantindo que se ele fosse eleito ele não mexeria em nada estrutural do capitalismo brasileiro. A nomeação do Alckmin como vice, ela é isso, e além disso, ela simbolizava e simboliza que o Lula não mexeria no projeto da ponte para o futuro, né? Porque, enfim, quando a Dilma é tirada, o Temer assume, ele diz, numa palestra nos Estados Unidos, que a Dilma foi derrubada porque ela não aceitou implementar o projeto Uma Ponte para o Futuro. Era um projeto da burguesia brasileira que envolvia a reforma do ensino médio, reforma trabalhista, teto de gastos, o que o Temer começou a implementar e o Bolsonaro terminou. E eu falei, mano, o Alckmin ali, ele significa que o Lula não vai mexer no projeto da ponte para o futuro e vai dar continuidade. É exatamente o que está acontecendo aqui, que é o que eu falei. Né? Não derrubou o teto de gastos, na verdade, né? Mudou o nome, não derrubou as outras reformas trabalhistas do ensino médio, etc, etc. É isso, sabe? Tá tudo intacto. Tudo que Temer e Bolsonaro fizeram tá intacto e o Lula tá aprofundando ainda essas coisas. Então eu estava totalmente certo nessa minha análise e eu votei no primeiro turno de 2022 no Leonardo Péricles, né, da UP, dizendo que eu votaria nulo no segundo turno. Quando abriu as urnas e saiu o resultado, eu fiquei assustado, tá ligado? Eu realmente não esperava pelo resultado que a gente teve, de que Tarcísio saiu aqui no estado de São Paulo extremamente disparado na frente, a diferença do Lula pro Bolsonaro foi muito pequena, vários senadores e deputados fascistas eleitos, né? Então Damares, Nicolas, e por aí vai, Sérgio Moro, o astronauta, e blá, 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 vários. E aí eu parei e fiz uma análise, eu falei, mano, nessas eleições, primeiro turno, a gente viu que a extrema-direita, o fascismo, avançou muito, sabe? Então, o Bolsonaro reeleito presidente, ele ia fortalecer esse movimento fascista de um jeito muito perigoso, sabe? Muito perigoso mesmo. Se um primeiro governo Bolsonaro teve como resultado, por exemplo, 700 mil brasileiros mortos, né, durante a pandemia, o que representaria um segundo governo Bolsonaro? Poderia representar, por exemplo, uma criminalização do movimento comunista, que é uma coisa que a extrema-direita está sempre tentando fazer. Né? Então agora, acho que o Kim Kataguiri apresentou projeto em relação a isso, o Eduardo Bolsonaro já tinha projeto para criminalizar o comunismo também, então eu não poderia estar aqui falando as coisas que eu falo, né? Enfim, então seria muito perigoso a segunda eleição do Bolsonaro. Pensando nisso, com muito desgosto, eu fiz um voto que eu não digo nem que foi crítico, foi um voto ultra crítico na chapa Lula-Alckmin, porque eu sabia que essa possível eleição do Bolsonaro seria uma coisa completamente desastrosa. Eu preciso encerrar. 2026, tua cabeça tá como? Não tá pensando nisso. Não tá pensando nisso. Eu respondi até uma pergunta isso ontem no meu story, eu falei assim, gente, falta mais de um ano para a eleição, os candidatos só vão ser oficializados em agosto, a gente nem sabe quem vão ser os candidatos, apesar de a gente saber quem são alguns pré-candidatos à presidência, como o próprio Lula, talvez o Tarcísio, talvez o Caiado, não tá nem definido, sabe? Para governo do estado, muito menos, deputados e senadores, muito menos, então as pessoas, elas só estão especulando que vai ser ou Lula ou Tarcísio, sabe? Não, a gente não tem nada estabelecido, então eu não tô pensando nisso. Tá, e aí para encerrar, sim ou não, Chavoso? Sim ou não? A vida institucional política te seduz? Nem um pouco. Nem um pouco. Gente, Chavoso, mais uma vez, obrigado. Para mim foi uma satisfação enorme conversar contigo. Obrigado por vir aqui no Brasil de Fato, por estar aqui mais uma vez com a gente, tá? Volte sempre que precisar, sempre que quiser. As portas estão abertas para você. Obrigado, viu? Então é isso, gente. Hoje eu conversei com o Thiago Torres, o Chavoso da USP, tá? Aí encerra aqui mais um BDF Entrevista, que você pode assistir de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, no canal do Brasil de Fato, no YouTube e também na rede TVT. E você também pode acompanhar nos serviços de streaming da sua preferência, como o Spotify. E também, aí um pouquinho mais tarde, às 9 horas da noite, às 9h30 da noite, você pode ouvir na Rádio Brasil de Fato 98.9. Então é isso, fico por aqui, até a próxima.